Verdade esteja. Meus caras e caros camaradas, congressistas, quero começar por saudar meu camarada e amigo Sérgio Gonçalves, presidente deste Congresso, eurodeputado, e dar-lhe um cumprimento especial e dar-lhe os parabéns pelo extraordinário trabalho que está a fazer de representar a região autónoma da Madeira no Parlamento Europeu, algo que orgulha não só os socialistas madeirenses, mas todos os socialistas portugueses. Aliás, tem sido extraordinária a cooperação que tem sido feita entre ele, o André Rodrigues, que é o nosso eurodeputado eleito pelos Açores, na defesa do interesse das nossas ilhas, da nossa coesão económica, da nossa coesão social. Eu sei que muitas vezes dizem que o Partido Socialista não defende as suas regiões, mas se há matéria que nós nos devemos orgulhar é da defesa que os nossos eurodeputados têm feito pelas nossas regiões autónomas em todos os setores onde muitas vezes os governos regionais estão calados, os nossos deputados ao Parlamento Europeu têm sido uma voz sempre presente e sempre orgulhosa da sua terra. Eu não o vejo no meu raio de visão, mas eu não posso deixar de saudar também o Paulo Cafofo, dando-lhe um cumprimento especial. Sei que terminou o mandato, mas ele foi um camarada dedicado e é um camarada dedicado. Não é, como ele disse, alguém do passado, é alguém com muito presente, a quem certamente nós sabemos que irá continuar a dar um enorme contributo ao PS Madeira, agora e no futuro. Quero também saudar o Emanuel Câmara, deputado à Assembleia da República, eleito pela Madeira, acabado de chegar, que já está a trabalhar e bem na defesa dos interesses da sua terra, e saudar também todos os deputados à Assembleia da República. Trabalhei com 5 deputados à Assembleia da República, estão aqui alguns, e dizer que foi um gosto enorme nestes mandatos em que estive na Assembleia da República, em trabalhar com todos os deputados e dizer que eles orgulham muito a sua terra e o Partido Socialista. E como não poderia deixar de ser, com vontade, com empenho, eu saúdo a Célia Pessegueiro. Muitos não saberão, mas nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, fomos colegas também na Juventude Socialista. Ela era presidente da JS Madeira, era eu presidente da JS também dos Açores e, posteriormente, secretário nacional para a organização. E eu lembro-me bem, conheço bem o trabalho que fez, o empenho que tem, a obra que realizou e a esperança que ela sempre significou para o futuro desta terra. A Célia Pessegueiro é alguém que tem uma forma diferente de estar na política, que tem vontade, que tem capacidade e que sabe bem como é que se trabalha num partido e como é que se prepara este partido para eleições. Ela, como eu, sabemos que para um partido se preparar para eleições e se constituir como alternativa não é tarefa fácil. Nós temos que ter os nossos militantes connosco, trabalhar com eles, ter capacidade para retirar deles o que melhor eles têm, mas também temos que ter a capacidade de nos abrir à sociedade civil, de conseguir que aqueles que são socialistas, ou mesmo aqueles que não são socialistas, mas simpatizam e têm proximidade com aqueles que são os valores do Partido Socialista, têm que dar, ou nós devemos estar disponíveis para que deem o seu contributo.
É por isso, para mim, uma honra participar neste Congresso, no momento que marca um novo ciclo para o PS na Madeira, e quero-vos dizer que a minha presença aqui marca e simboliza proximidade, solidariedade e um empenho enorme em termos um trabalho conjunto para prepararmos a alternativa democrática e política que as nossas duas terras precisam no futuro. Este Congresso realiza-se no ano em que se celebram 50 anos de autonomia. 50 anos de conquistas democráticas, de afirmação regional, da construção de um projeto de igualdade entre todos os cidadãos. E a experiência autonómica provou, ou pelo menos deve provar, que as autonomias não dividem Portugal. As autonomias acrescentam a Portugal. E quando falamos de autonomias, nós devemos dizer que as autonomias são um direito das regiões autónomas. São um direito de exigência à República. São um direito inerente a todos os madeirenses e açorianos. Mas as autonomias são também responsabilidade na governação. São um direito quando nós exigimos ao Estado que cumpra aquilo que é o seu papel, que tenham serviços capacitados para dar resposta às populações, seja ao nível da segurança, seja ao nível da fiscalização dos nossos mares, seja ao nível do sistema judicial, seja ao nível da preservação pura e simples dos seus edifícios que muitas vezes estão a cair pelos nossos concelhos e freguesias. O direito da autonomia é também que o Estado cumpra com aquilo que é mais básico, nomeadamente providenciar a mobilidade dos seus cidadãos residentes nas regiões autónomas, quando eles, a única forma que têm de se deslocar para o continente é o avião. A deslocação dos nossos residentes para o continente português é um direito e não, como diz o Primeiro-Ministro, uma relação de transação, em que os cidadãos contribuem, em que os cidadãos pagam aquilo que devem ao Estado e apenas por causa disso, e é isso que ele quer dizer, têm direito a um apoio para esta mobilidade. Reparem bem, temos 50 anos de autonomia, temos quase tantos anos de apoio à mobilidade dos cidadãos. E foi preciso chegar Luís Montenegro, com o silêncio cúmplice dos governos regionais dos Açores e da Madeira, para nós sermos obrigados agora a ter que prestar contas da nossa relação com o Estado para poder viajar. Nós não aceitamos que hajam açorianos e madeirenses de primeira e de segunda, consoante a relação financeira que têm com o Estado. E por isso, e por causa disso, quem vai resolver este problema é o Partido Socialista. Eles podem apresentar aqui antepropostas de lei, aqui e nos Açores. Ainda bem que o fazem, mas não era isso que o deviam fazer. Se eles tivessem vontade, se eles tivessem coragem, eles falavam com os seus deputados na Assembleia da República e, em vez de eles andarem escondidos nos corredores, encolhidos quando o Primeiro-Ministro fala do assunto, eles tinham feito como os deputados insulares fizeram e imediatamente requereram a apreciação do decreto-lei e, no espaço de 15 a 30 dias, vamos resolver este assunto e vamos eliminar essa discriminação inaceitável. Mas a autonomia e os direitos que temos é muito mais do que isso. É termos a capacidade de exigirmos do Estado que financie o nosso ensino superior aqui, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores.
ter uma universidade dos Açores e da Madeira com o financiamento adequado para funcionar. Nós, por estarmos em ilhas, longe do continente português, temos que ter um ensino superior que esteja devidamente financiado. Não só para os nossos estudantes cá estudarem, mas também para nós termos a capacidade de produzir o conhecimento necessário. Porque quando nós falamos em autonomia, nos direitos e naquilo que exigimos, nomeadamente do financiamento adequado do Estado, para que as regiões disponham dos meios suficientes para cumprir aquela que é a sua obrigação de governação, nós temos também que perceber que o nosso primeiro objetivo, e eu orgulho-me enquanto açoriano, enquanto insular, de ser esse o meu objetivo, não é de estar de mão estendida com a República. A relação com o Governo da República não deve ser permanentemente de exigir dinheiro. Quando vos falei de direitos, os direitos estão sempre acompanhados de responsabilidade. E a primeira responsabilidade que o Governo da Região Autónoma dos Açores e o Governo da Região Autónoma da Madeira têm é de governar bem e de prosseguir um objetivo: a sua emancipação financeira, a sua emancipação económica, para que nós não estejamos permanentemente com a República de mão estendida a exigir dinheiro, num conflito permanente que em nada acrescenta à nossa autonomia. Nós devemos exigir, sim. Nós devemos reclamar, sim. Nós devemos ter aquilo que é nosso por direito. Mas exigir aquilo que é nosso por direito não pode significar para utilizar como desculpa para as falhas da governação permanente de 50 anos de governo na região, de 40 e tal anos de governo na região autónoma da Madeira e de 5 anos de governo na região autónoma dos Açores, com uma desculpa permanente para tapar e esconder as nossas falhas. Os Açores e a Madeira crescem economicamente neste momento. Os Açores e a Madeira têm uma taxa de desemprego baixo. Mas nós vivemos provavelmente o período conjuntural melhor dos últimos 30 anos do ponto de vista de crescimento económico no país e na Europa comunitária. Ou seja, nós podemos dizer que a Madeira e os Açores crescem não por causa do governo ou dos governos regionais, mas apesar dos governos regionais. E isso é algo revelador que quando nós verificamos ponto a ponto nas áreas da governação, quando nós olhamos para a área da habitação e verificamos que a área da habitação é dos maiores insucessos das autonomias regionais. Hoje, no mês passado, saíram agora os números, há 2 regiões onde o preço da habitação foi liderado, dessas 2 regiões lideraram o crescimento do preço ou do custo da habitação. A região autónoma dos Açores foi a região do país onde a habitação mais cresceu, 20%. Acompanhado pela segunda região do país que mais cresceu, que foi a região autónoma da Madeira, com 14%. Não há nenhuma família, não há nenhum agregado que consiga ter aumentos mensais na ordem dos 20% ou dos 14%. Isto quer dizer que por cada ano que passa, por cada atualização salarial que acontece, que é muito abaixo ao preço da habitação, há uma geração inteira que fica arredada do mercado da habitação. E o mercado da habitação é um direito. É aquilo que permite às famílias emanciparem-se. É aquilo que permite às famílias construírem uma vida. É aquilo que permite às famílias realizarem os seus sonhos. E os Açores e a Madeira, do ponto de vista daquilo que tem a ver com políticas de habitação, de desperdício de fundos do PRR, de esquecimento ou de preferência por aqueles que mais têm, pelos fundos imobiliários, pelo alojamento local, por procura externa para a habitação, que é quem verdadeiramente tem capacidade para comprar
uma casa ou um apartamento, quando é dado preferência a estes, há várias gerações, ou pelo menos uma geração inteira, que fica afastada do mercado da habitação. E nós, enquanto socialistas, não podemos deixar isso passar em claro. E temos que afirmar aqui também que a nossa grande prioridade é alterar o mercado da habitação. Da mesma forma que nós temos um problema na área da saúde. Hoje, nos Açores e na Madeira, as listas de espera continuam a aumentar. E o Serviço Regional de Saúde é cada vez mais insustentável. Reparemos, as populações têm vindo a decrescer. O número de pessoas que ascendem aos hospitais são cada vez menores. Nós gastamos cada vez mais com os serviços regionais de saúde e cada vez mais temos listas de espera. Isto quer dizer deficiência na gestão. Isto quer dizer falta de prioridade na área da saúde, incapacidade de contratação de médicos, incapacidade de dar respostas àquele que é um dos mais básicos direito das populações. Aqui e na Madeira, e já de vez também no continente, a saúde está a ser e é um dos maiores problemas que nós temos. Para terminar, meus caros camaradas, nós e a nossa obrigação é afirmarmos-nos como alternativa política. Nós temos trabalhado para isso, temos que ter a capacidade a todo momento de conseguir criticar e chamar a atenção para as inúmeras falhas dos governos regionais. Temos-lo feito. O PS Madeira tem-no feito com a anterior liderança, tem feito agora também com a nova liderança e com todos aqueles que estão a trabalhar. Mas as pessoas têm que perceber, e é isso que temos trabalhado na Madeira, nos Açores, nós temos que ter o cuidado de conseguir apresentar alternativas. Ter um rumo, como vos disse, para a educação, ter um rumo para a saúde, ter um rumo para a gestão das contas públicas, que nos Açores se encontram numa situação muito semelhante àquela que a Madeira há uns anos atrás atravessou, com dívidas permanentes a fornecedores, a empresas de construção civil, a IPSS, a clubes desportivos e aos cidadãos, inclusive a doentes deslocados. Nós temos que ter a capacidade para apresentar um rumo alternativo. Nós não podemos desistir, porque há uma exigência que os nossos jovens e os nossos idosos nos fazem. De nós conseguirmos estar unidos, de conseguirmos estar preparados para apresentar uma alternativa política que estes 50 anos de autonomia nos exigem. Nós hoje sabemos que na República há quem conteste o nosso sistema autonómico. Há quem ache, inclusive, que o diferencial fiscal que nós temos direito e que nos Açores está utilizado na sua plenitude com cerca de 30%, não deveria ser tão elevado. Porque isso leva a que as autonomias não tenham depois recursos, porque utilizam essa margem, ou quase toda essa margem, não tenham depois recursos para executar as suas funções. Eu temo que no futuro o atual Ministro das Finanças e o atual Primeiro-Ministro queira reduzir o diferencial fiscal. E isso não é apenas uma medida de poupança. Isto é uma visão que este Governo da República tem sobre as autonomias. É a visão de que as autonomias são um encargo para o Estado português. Vê-se e viu-se a visão que o Primeiro-Ministro tem em relação ao subsídio social de mobilidade. Vê-se a visão que o Primeiro-Ministro tem em relação a outras matérias ligadas com o POSEI, ligadas com a agricultura, ligadas com as pescas. Vê-se também com a visão que tem com a Lei das Finanças Regionais. Não pensem que a Lei de Finanças Regionais será revista com grandes montantes ou com grandes respostas da parte do Governo da República. Aquilo que o Governo da República quer é dar uns tostões e cortar uns milhões. Por isso é que eu julgo que existe a probabilidade efetiva dessa subida de impostos. Por isso, nós temos que efetivamente, como vos disse há pouco,
atuar na reivindicação dos nossos direitos, mas também trabalhar a autonomia ao nível da nossa responsabilidade. É a responsabilidade da boa governação, de resposta aos nossos cidadãos, e é isso que nós, enquanto primeiro partido, enquanto partido, o principal partido da democracia portuguesa e da oposição também aqui da Madeira, temos que ter a capacidade de dar respostas. Os nossos cidadãos assim o exigem, a nossa autonomia assim merece. Muito obrigado a todos.